E aí, garotada, tudo bom? Eu sou o professor Williams Pimentel, professor de ciências do 8º ano, e novamente com vocês nessa nova forma de comunicação através de videoaulas, para tentar atender da melhor forma possível a nossa clientela, que são vocês, alunos da rede municipal de ensino, né? O nosso tema de hoje é energia elétrica, conceito e suas aplicações. Antes da gente falar a respeito de energia elétrica, né, vamos retomar aqui algumas definições importantes e entender que a energia é uma força capaz de realizar trabalho. A energia no estado fundamental, ela não pode ser armazenada, mas ela pode ser transformada. Você pode pegar outras formas de energia e converter em energia elétrica, por exemplo. Ou fazer o contrário, transformar a energia elétrica em outras formas de energia. Então, baseado nessas definições básicas, é que nós vamos tentar compreender exatamente o uso da corrente elétrica dentro das nossas residências. Afinal de contas, o conteúdo didático que é apresentado para vocês, ela não tem só a finalidade acadêmica. Nós sempre temos a preocupação de apresentar para vocês as relações com o cotidiano de vocês, para que vocês possam obter facilidades, compreender fenômenos que muitas vezes estão no nosso lar e nós não percebemos, não resolvemos, não otimizamos com toda a eficiência e capacidade, por exemplo, que os nossos aparelhos têm, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Pois bem, então, a energia elétrica, ela é um tipo de energia que está associada à passagem de corrente elétrica através de um condutor, que será tema de estudo do nossa próxima aula, nosso próximo tema. No ambiente doméstico, né, com a capacidade bastante limitada, nós vamos encontrar, certo, geração de energia elétrica basicamente de duas maneiras. São elas as pilhas ou baterias e dínamo ou gerador elétrico. Veja só a importância de se entender essa propriedade de transformação de formas de energia. Nas pilhas ou baterias, que pode ser encontrado, por exemplo, nessas pilhas comuns que nós usamos, naquele antigo bateria de celular que era destacável, hoje em dia não é mais, é embutido direto no aparelho, e vários modelos que vocês podem ver ali na imagem, também as baterias dos nossos computadores, dos nossos laptops, tá? Essas baterias, o seu funcionamento é fundamentado na seguinte transformação. Na bateria nós vamos encontrar determinadas substâncias químicas que, quando submetidas a uma diferença de potencial elétrico, tá? Onde o potencial elétrico maior para o potencial elétrico menor, desencadeia uma série de reações químicas dentro dessa pilha, certo? Lembrando aí a definição de, talvez você veja posteriormente, de pilha galvânica, tá? E isso acaba gerando uma corrente elétrica em um circuito, tá? Portanto, transforma a energia potencial, que é aquela energia armazenada, tá, em energia cinética, que é a corrente elétrica. Essas são as nossas pilhas e nossas baterias. Basicamente, elas funcionam assim. Nós vamos encontrar não só nesses aparelhos que eu mencionei, mas lanterna, vários tipos de brinquedos utilizam pilhas e bateria e etc. Nós vamos encontrar também o dínamo ou gerador elétrico, que também é baseado no princípio de transformação de energia, onde você transforma a energia cinética do movimento, tá, em energia elétrica, tá ok? Então você tem a fundamentação nesse esqueminha aqui, você tem uma pessoa
girando os pedais da bicicleta, que vai transferir essa energia de movimento para um gerador elétrico. Dentro dele tem uma bobina eletromagnética que transforma esse movimento em corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa por um condutor, fazendo com que a energia circule por uma lâmpada e consiga acioná-la. Basicamente, esse é o fundamento. Esse é o dínamo, pessoal, a qual me referi, que é muito usado, era usado antigamente em bicicletas para acender o farol de bicicleta, muito usado para se pedalar à noite. Hoje em dia não se usa mais isso, hoje em dia nós temos lâmpadas com baterias recarregáveis, com lâmpadas de LED muito mais avançado. Mas esse é o princípio que a gente quer mostrar. Quando você gira o pneu da bicicleta pedalando, ele vai girar essa peça que está ligada ao pneu da bicicleta e daqui dentro tem um geradorzinho elétrico. Vai converter o movimento em energia elétrica que vai fazer acender o farolzinho da bicicleta. Esse é o dínamo ou gerador elétrico, tá ok? Então vamos lá. Em escala maior ou em larga escala, nós vamos gerar energia também obedecendo a esse princípio de transformação de energia, tá? Nas hidrelétricas, tá? Nas usinas eólicas, nas usinas termoelétricas, todas baseadas em que princípio? A transformação de movimento que é repassado para um gerador que vai gerar uma corrente elétrica, energia elétrica. Depois eu vou entrar em detalhes sobre esses processos aqui. Nós vamos encontrar também em larga escala a produção de energia elétrica através da usina nuclear, né, que usa, certo, a energia térmica, a água aquecida, que faz gerar a turbina, que faz com que acione o gerador que vai gerar corrente elétrica. Depois eu explico com calma. E a usina solar, ou energia solar, certo? Que usa a energia do sol para gerar corrente elétrica. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe o que acontece em cada uma delas, tá ok? Então vamos lá. A hidroelétrica. Tá? Aqui eu coloquei a imagem de uma hidrelétrica, mostrando para vocês a lagoa, né, de repressão, que represa a água. Aqui nós temos a barreira, tá? E a água escorrendo por esse canal. Então, quando você olha esquematicamente, você tem aqui, ó, a água que fica nesse reservatório, nessa lagoa de reservatório. Lá embaixo, ela passa por um canal, um ducto, certo? Que vai fazer com que lá embaixo tem umas pás, e essa água passando com velocidade faz essa pá girar. Esse movimento, porque essa pá está ligada a um gerador elétrico, vai fazer com que esse gerador circule em alta velocidade. Dentro tem bobinas gigantescas, eletromagnéticas, que transformam o movimento em corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai ser conduzida através de uma rede de cabos de alta tensão, certo? Inicialmente com uma intensidade de corrente elétrica muito alta, mas à medida que vai se aproximando das cidades, tem os transformadores elétricos que vai diminuindo a tensão elétrica dessa corrente, até chegar ao poste que está em frente à nossa casa, onde ela baixa a tensão elétrica até chegar aos nossos 220 volts, tá certo? Porque a energia que parte da usina, ela tem uma intensidade muito elevada. Se fosse usar diretamente, todos os nossos aparelhos iriam quebrar, né? Iriam queimar. Então, esses transformadores vão diminuindo essa tensão até chegar aos nossos 220. Sai daqui com milhares de volts e chega à nossa casa em 220. Então, esse é o princípio de funcionamento, usando a correnteza, ou seja, energia cinética, que faz movimentar as pás do gerador elétrico,
que transforma esse movimento em corrente elétrica. O princípio de funcionamento é esse. Aqui nós temos a usina eólica. Aqui um parque eólica, né, com aquelas torres enormes que chegam a 40 metros de altura. As pás, né, das hélices, que chegam a 20 ou mais, dependendo do tamanho da torre. E aqui dentro, nessa parte, atrás das pás ou das hélices, nós temos um gerador elétrico. Tá? Como é que funciona o princípio? O mesmo princípio da hidrelétrica, só que ao invés de utilizar a força cinética da água, utiliza-se do vento. Tá ok? Então você observa ali, a pá, ela vai girar com a força do vento, tá? Em seguida tem uma caixa que a gente chama de multiplicador, que através de um processo de engrenagens, faz com que a velocidade da pá, que lógico que são pás enormes, elas não giram em altíssima velocidade, que faz com que a força de movimento das pás seja multiplicado, fazendo com que esse eixo na frente gire numa velocidade muito maior do que o das pás. E aqui dentro você tem um gerador, que vai transformar a energia cinética do movimento em energia elétrica, que é fornecida para a rede, certo, do local que esteja próximo. Tá ok? Então, novamente, processo de transformação de energia. Energia cinética do movimento sendo transformada em energia elétrica. Tá ok? Muito bem. Só um instantinho. Antes de nós falarmos da outra forma, nós temos agora nas redes sociais mostrando, tá, aparelhos domésticos, né, ou seja, mini torres eólicas que podem fornecer corrente elétrica nas residências. Né? São modelos portáteis que também fazem isso. Então, além da opção da usina solar, você tem na sua casa, certo, esses modelos portáteis que podem também gerar energia para a sua casa. Muito bem. A termoelétrica. É muito discutido o uso dessas fontes de energia elétrica por conta da poluição, por conta das matrizes de fornecimento de energia que elas utilizam. Primeiramente foi utilizado madeira, depois carvão, mineral, e todas essas matrizes provocam impacto ambiental muito grande, além dos gases tóxicos que são liberados no ambiente. Na realidade, toda fonte de energia elétrica em larga escala provoca, de alguma maneira, um impacto ambiental, certo? Depois nós falaremos disso. Então, qual é o princípio de funcionamento dessas termoelétricas? Bom, usa o mesmo princípio das antigas máquinas a vapor, certo? Ou seja, dentro do prédio do reator, nós vamos encontrar reservatórios de água que vai fornecer água para o sistema do reator. Essa água é aquecida de que maneira? Através do calor fornecido pela matriz em combustão, que pode ser o carvão, pode ser madeira, né? Dependendo da facilidade que o proprietário da enzima ou o governo encontre para fazê-la funcionar, certo? Aquece e o vapor resultante do aquecimento da água circula por pás, que vai fazer um gerador elétrico girar em alta velocidade. Então esse vapor da água sai em pressão muito forte, numa velocidade muito forte, e faz com que as pás do gerador girem em alta velocidade, convertendo energia do movimento provocada pelo vapor de água em alta velocidade em energia elétrica. Depois, essa água ela é resfriada e retorna para o sistema para ser novamente aquecida. E aí fica o ciclo no prédio do reator. E dessa maneira gera corrente elétrica. O problema dessa daqui são os custos também, muito alto. Mas vamos lá.
Aí vem as... Deixa eu ver aqui. Bem, aqui foi um pequeno equívoco, gente, mas dá para resolver, não é o fim do mundo, não. Tá? Aqui seriam as usinas nucleares, né? Porque ficou o termo nuclear anterior. Usinas nucleares. Vocês podem perceber que elas são sempre construídas próximo a uma fonte de água volumosa, bem próximo a ela. Bom, o princípio aqui é o mesmo das termoelétricas das máquinas a vapores. Ou seja, a água é aquecida, passa para o estado de vapor, é comprimida, sai em alta velocidade, gira as partes do reator, do gerador de energia elétrica em alta velocidade, que vai gerar energia elétrica. A diferença é que, ao invés de usar as matrizes de lenha, carvão mineral, que é usado na termoelétrica, é utilizado isótopos radioativos, né? Ou seja, vários tipos de isótopos são utilizados eles são enriquecidos industrialmente e depois colocados. A energia emitida por esses isótopos radioativos aquece a água, fazendo com que ela mude de estado para o estado de vapor. E esse vapor faz girar o gerador, fazendo com que esse gerador produza energia elétrica. Depois essa água é resfriada e reconduzida para o sistema de novo, tá ok? E assim gera energia elétrica. Também existe algumas restrições com relação ao uso delas. Por exemplo, nós tivemos recentemente, em 2011, no Japão, um terremoto que gerou um maremoto que provocou a destruição do núcleo de 4 dos geradores de energia dessa usina nuclear, que acabou espalhando energia, aliás, radiação, por uma área muito grande. Vamos lá. E nós temos aqui a usina solar. Olha só o tamanho do pátio dessa usina solar. Ocupa grandes áreas, certo? E aí você tem, como é que funciona? Bom, o que acontece é que essas placas aqui, elas apresentam determinadas composições que faz com que capte a energia elétrica do sol, tá? A energia elétrica é conduzida para um coletor que leva essa energia, onde ela é transformada em energia elétrica e essa energia elétrica é distribuída para redes. Hoje em dia, tá? Quer dizer, a conversão de energia luminosa em corrente elétrica. Hoje em dia, nós temos à disposição, para quem tiver condição, da energia solar doméstica, que você vai produzir a energia elétrica que você necessita através de um princípio parecido, bem mais simples do que esse, né, que é fornecido em larga escala. Mas capta a energia solar. Aqui nós temos um inversor de corrente contínua para a corrente elétrica, joga para a sua casa, abastece eletricamente a sua casa e o excedente de energia, quer dizer, se você não conseguir consumir toda a energia que está sendo produzida, essa energia pode ser conduzida para a rede. E essa energia conduzida pela rede, ela é computada e você pode receber no final do mês, certo? O pagamento por essa energia em forma de desconto na sua corrente elétrica, porque você continua consumindo a corrente, a energia da rede convencional, da hidrelétrica. Só que como você vai ter excedente, você vai produzir mais do que consumir, essa energia vai para outras casas através da rede, tá? E aí você vai contribuir para fornecer energia elétrica para os seus vizinhos, né, de todo o sistema de rede, e recebe o pagamento em forma de créditos, tá? Em muitos países até já estão incentivando bastante o uso desse tipo de energia doméstica para as residências. Então veja bem, com relação aos problemas que essas fontes de transformação de energia podem trazer para a gente. A energia hidrelétrica tem um problema de impacto ambiental, onde uma área muito grande é desmatada para ser inundada, para formar o lago de retenção de água, tá? O que leva a
morte de várias espécies de seres vivos, principalmente vegetais e animais. Tá? A energia termoelétrica tem um grande problema, que são as matrizes, onde são necessárias a extração na natureza, de madeira ou de carvão. E também o efeito poluente, que é muito grande, além de ser uma energia muito cara. Tá? A energia da usina nuclear, o problema é que essa água que passa pelo sistema, ela não é necessariamente aquecida, resfriada adequadamente quando ela é devolvida para o leito de um rio, o que pode provocar impacto ambiental. Além do risco de um acidente, como eu citei, certo? No Japão recentemente, que pode liberar energia radioativa, provocando sérios danos à saúde. Tá? A energia eólica tem um problema do desmatamento, porque eu preciso de grandes áreas para poder colocar as torres de geradores eólicos. Tá? Inclusive, hoje em dia, na Europa, se estão colocando essas torres em alto mar, para evitar esse tipo de impacto nos continentes, tá? E minimizando assim os problemas. Mas os problemas locais continuam por conta do mesmo aspecto. E nós temos a energia solar, que também tem o problema da grande área que precisa as grandes estações e usinas elétricas para poder instalar o pátio, né, para gerar energia elétrica. Então, todos eles apresentam impactos ambientais, o que você tem que optar é pela que menos causa impacto ambiental. Tá ok? Na nossa casa, o uso da energia elétrica, ela ocorre nos nossos aparelhos, que usam energia elétrica para o seu funcionamento, que tem várias finalidades e que faz o processo inverso. Converte a energia elétrica que chega ao nosso lar em outras formas de energia. Por exemplo, as lâmpadas, né? Converte a energia elétrica em energia luminosa. A televisão, os monitores de computador e etc. Notebook, transformam a energia elétrica, tanto das baterias como diretamente da corrente elétrica, em som e imagem, né? Os aquecedores, ferro elétrico, chuveiro elétrico, converte a energia elétrica em energia térmica, né? Aquecendo a água. Aqui também você tem os refrigeradores, geladeira, né? Freezer horizontal, freezer vertical, ar-condicionado, que também converte a energia elétrica em energia térmica, só que ao contrário do ferro elétrico, por exemplo, é para diminuir a temperatura do ambiente. E liquidificador, batedeira, ventiladores, que transformam a energia elétrica em energia cinética, ou seja, energia de movimento. E, portanto, essas são as transformações de energia que a gente mais utiliza nos nossos lares, fazendo o oposto que as usinas geradoras fazem, né? Novamente mostrando que a energia ela pode ser transformada, mas ela não pode ser armazenada na sua forma fundamental. Aqui, gente, nós temos uma visão, né, do panorama brasileiro, tanto da produção como de consumo de energia. Tá? Observem aqui, 63% da produção de energia no nosso país, 65,3%, é a partir das hidrelétricas. Nós dependemos muito dessa produção de energia em larga escala, até porque o nosso país apresenta uma rede, né, hidrográfica muito rica. Aí vem em seguida, em termos percentuais, 8,2%, certo? É da energia gerada a partir de biomassa, ou seja, lenha, bagaço de cana, que é usado nas termoelétricas. 6,8% nós temos energia nuclear, né? As usinas nucleares de Angra. Aí segue, tá? Aqui nós temos 10,5%, que é a energia do gás natural, que é uma outra matriz usada em termoelétrica. E aí você vê os percentuais. O que chama a atenção aqui é a nossa grande dependência da energia hidrelétrica, que está sob a influência de regime climático, de chuvas, né? O país já teve problemas de fornecimento de energia em secas, período de estiagem prolongada,
porque a vazão dos rios diminuiu, né? A quantidade de volume de água diminuiu, e aí gerou problemas, certo, no país com relação ao fornecimento de energia. Havendo a necessidade de se fazer racionamento, em alguns locais houve blackout e assim por diante. Tá? Então, qual é a nossa proposta de solucionar esses problemas, essa dependência? É utilizar energias alternativas que causam menos impacto ambiental, como é o caso principalmente da energia eólica e energia solar, tanto nas usinas como no uso doméstico. Nós temos que aumentar isso aqui, o percentual é muito baixo de fornecimento de energia. Consumo de energia, olha, você chega lá, ó, o panorama muda um pouco, porque entra aí os automóveis, né? Nós consumimos energia oriunda do petróleo e seus derivados, em maior quantidade, 33,1%. Em seguida, você vai encontrar eletricidade, que aí entra todo esse circuito aqui de produção, 17,4%. Aí segue, né? Basta dar uma olhadinha com calma. Carvão mineral e outras formas não renováveis que alimentam as termoelétricas e outras fontes. E o que você pode perceber é que o consumo de energia pelo brasileiro, tá, depende muito das fontes não renováveis, principalmente derivados de petróleo. Portanto, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, mudar a tecnologia. Na Europa já está bem avançado com relação a isso. Tá? Por exemplo, a Fiat, né, sem querer fazer propaganda aqui, mas foi a reportagem que eu vi, ela promete que até 2030 todos os seus carros serão elétricos. Aqui no Brasil já tem carros híbridos, já tem propostas de carros totalmente elétricos, caminhonetes, carro popular, carro de luxo. Já está começando aqui no Brasil a entrar essa ideia do uso de automóveis elétricos para diminuir essa dependência do nosso consumo com relação ao petróleo e seus derivados. Tá ok? Então essa é a visão que nós temos da produção e do consumo de energia. O que nos mostra, resumidamente, o quê? Nós dependemos muito da energia hidrelétrica para fornecer energia. Precisamos aumentar esses dois últimos, eólica e solar, como forma alternativa de substituir essa dependência, tá? E aqui a questão do consumo, fornecer formas alternativas para diminuir essa dependência do petróleo e seus derivados, principalmente gasolina e óleo diesel. Tá certo? Bom, aqui nós vamos dar por encerrado a nossa primeira aula, retornando às nossas videoaulas, tá ok? E desejo a todos vocês, tá, uma boa semana de aula, tá certo? E que vocês usem esses aprendizados para o seu uso doméstico. Conhecimento científico não é só para fazer prova. Conhecimento científico é também para o nosso cotidiano. Tá ok, minha gente? Até a próxima, se Deus quiser.